Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus irmãos. Tava aqui dando uma olhada nos números, nas previsões do Simpson e lembrando de antigamente, quando as pessoas negavam ou tratavam como uma bobagem, quando a gente começou a apresentar as coisas que apareciam nesse desenho e iam se tornando realidade. Aqueles que tiveram humildade para parar, para ouvir, para prestar atenção nos assuntos e nas coincidências, começaram a ficar até assustados com aquilo. Coisas concretas, coisas difíceis de você imaginar e o cara coloca ali e acontece. Você vê agora recentemente essa previsão aqui, que também chamou muita atenção. Isso foi matéria na mídia toda. Estava lendo umas mídias estrangeiras, mexicanas, lá na Espanha também, e até aqui, né, na CNN foi comentado, ó, o Simpson parece ter previsto parte da posse de Biden. Usuários das redes sociais notaram a última coincidência entre o traje de Kamala Harris durante a posse e a roupa de Lisa Simpson em um episódio de 2000. Nessa imagem você observa a extrema semelhança, não há como dizer não, foi uma coincidência, não, é parecido, é idêntico, até o colar. E o pior é isso aqui, meus irmãos, a mídia está falando, porque a mídia fala em tom de deboche. A mídia sempre colocou isso como deboche. O sistema ele sempre trabalha assim. Primeiro ele ignora o assunto, ele faz de conta que ninguém está falando, portanto não existe. E aquele assunto quando começa a se propagar, então eles vêm e normalizam o negócio. Eles ridicularizam, falam como uma bobagem. Em terceiro, hoje a gente está entre o fim do segundo e o terceiro, ou seja, a mídia fala, ridiculariza, mas as pessoas continuam falando do assunto, aí chega o momento de proibir. Diversas teorias sobre o Simpson, né, diversos fatos que eles mostraram ali, hoje já não pode ser mais explicado como esse. Você está vendo aí, eu nem vou comentar, né, sobre a data. Você está vendo aí, tem o 9, tem o 11 também, né? Você sabe o que isso significa. E o Simpson mostrou isso, né, em cartaz, mostrou outras também, até esse mal terrível que a gente enfrentou. Tem um episódio, a gente já mostrou trecho aqui em nossos vídeos, acho que ainda está no ar, onde o cara lá tosse, né, do país do dragãozinho vermelho. O cara tosse dentro de uma caixa, manda aquilo pro mundo, né? Então tudo isso a gente foi mostrando, e alguns desses, né? Porque a gente tá justamente nessa fase, família. A gente tá entre a fase 2 e 3. Eles começam a falar do assunto normalizando e ridicularizando e começa a proibir. Nós estamos entre esses dois. Justamente nessa passagem, entre falar e proibir. Mas não é porque é proibido de falar, meus irmãos, que as coisas deixam de acontecer, né? Ou simplesmente somem. Elas continuam aí. E quem tem olho, quem tem visão para ver, que veja, né? A verdade é essa. Eu venho falando para vocês que os governos cada vez mais abrem mão das suas fontes de renda e começam a se tornar verdadeiros carrascos do próprio povo. Perde a fonte de renda, essa renda que antes ia para os cofres públicos para custear a boa vida deles mesmos, começa a sumir, se esvair. E aí o partido fica dependendo de doações lá de fora. E para receber essas doações tem que se submeter à vontade deles. E aqui dentro começa a puxar o que pode e o que não pode do próprio povo. A verdade é que os preços nunca estiveram tão altos. O nosso poder aquisitivo nunca foi tão baixo como é agora. A verdade é essa. E o Simpson também faz uma previsão sobre isso. Eles falam exatamente o que é que está acontecendo. E em seguida a gente vai observar os números, meus irmãos. Porque quem acompanha o canal... Nós tínhamos vídeos muito bons aqui, eu acho que ainda tem sobre a numerologia dos donos do mundo. Ou saiu, acho que saiu, família. Lembrando bem aqui, saiu do ar também. Mas mesmo assim eu faço uma palhinha aqui, vai dar para todo mundo entender. Primeiro eu quero que você veja que os próprios Simpson, né, é o que de arrepiar, é o que me surpreende. E eu vou dizer o motivo depois que você ver as imagens, para que eu não contamine a sua ideia, o seu pensamento com a minha própria ideia. Então veja o que eu vi e vamos ver o que é que você acha, tá certo? Lembrando que a gente fala isso o tempo todo nos vídeos, chega até a ser cansativo para quem assiste regularmente o canal. Mas é preciso ser dito, porque agora até o Simpson tá falando, veja aí. Ora. Simpson, você acaba de cometer o primeiro crime do ano novo em Springfield. Multa nele, Lu. Hã? Mas o que eu fiz? Você não separou as garrafas dos jornais. 50 pratas? Mas esse valor cobria 2 atentados ao pudor e um cocô no parque. Ah, isso é vandalismo à propriedade pública. Outra multa nele, Lu.
Mas que droga! Xingamento moderado antes das 10 da manhã. Ilegal também. Ah, Coelho, dá um tempo. Sinto muito, senhor, não é a minha culpa. E desde quando essas coisas são contra a lei, hein? Desde hoje, em 1º de janeiro, um monte de novas ordenanças com severas penalidades financeiras entrou em vigor. Ah, deixa eu ver se eu entendi. O governo fica sem dinheiro, aí aprova um monte de leis banais para ferrar o cidadão comum como eu, né? Muito bem, expor a verdade também virou crime agora, e essa vai ser bem pesada. Então é exatamente isso que acontece, meus irmãos. Agora, o que eu disse para vocês que me mete medo, e é medo de verdade mesmo, é o fato do sistema hoje vir e se abrir. Porque o sistema, né, para quem chegou agora no canal, seja bem-vindo, o sistema, quando quer dizer grandes verdades, eles não usam um jornalista, ele não usa um político, uma pessoa com grande relevância para falar. Eles usam primeiramente para ver como é que aquela ideia vai repercutir entre a sociedade comum. Eles usam séries, eles usam animes, eles usam novelas e etc, etc. Tudo que é a chamada fantasia, obra de ficção, eles usam elas. Depois que as pessoas acostumam com aquela ideia, começam a falar e ver que existe solução, que não é o fim do mundo, aí começa o momento de realmente se implantar aquilo ali. Começa os passos para concretizar uma coisa que era ficção, começar a se tornar realidade. É assim que funciona o sistema. E aí, nesse caso que você viu, se isso aí, essa verdade, né, que os políticos, o sistema, cada vez explora mais o seu povo e inventa mecanismos, multas, é o que eu falo o tempo todo para você. As pessoas veem um radar no meio da pista e pensam, não, isso aqui é para evitar acidente. Não, aquilo ali é para o Estado arrecadar. Se o Estado de fato queresse evitar acidente, a primeira coisa que ele faria era cuidar bem das vias. Era colocar placas adequadas, era ter um bom asfalto que não juntasse água, tudo isso. Mas o sistema não está preocupado com o acidente, ele não está nem aí. Ele está preocupado de fato em arrecadar, em maneiras de arrecadar. Eles dizem, quando você é ofendido, quando você é prejudicado por uma grande empresa, que a multa em cima dessa empresa não pode quebrar a empresa, não pode ser pesada. Tem que ser um valor só para correção. Aí você vê, né? Por exemplo, a gente mostrou aqui o jornalista da Record, ou seja, a Rede Record, que é responsável pelos seus pressupostos, né? Se ele está ali trabalhando como jornalista, ele está representando a empresa. A Record, que apura bilhões e bilhões por ano, ofende um delegado, difama o delegado ao vivo, ganha o processo e a multa que a empresa vai pagar é 20 mil reais. Quer dizer, o que é 20 mil reais para uma pessoa que tem um salário de 1 milhão, como é o caso do jornalista que a gente citou aqui nesse vídeo aí que eu estou mostrando para vocês? O que é 1 milhão para um cara desse? É nada, é o que a gente comentou. Então o que é que acontece na prática? Os caras ficam autorizados a fazerem o que eles quiserem, já que a retaliação, a multa que eles podem levar é mínima. Já o cidadão de bem, né, tá ali com seu veículozinho, uma motozinha toda ferrada, arrebentada, que vale seus 2 mil reais. Eu tenho até um vídeo aqui que eu não vou colocar as imagens, mas vocês já devem ter visto muito aqui na própria plataforma de pessoas tocando fogo do próprio veículo porque sabe que não tem como reaver. É aquele cara que vem com aquela fiorinozinha, aquela pampa do tempo do ronca, toda arrebentada, se partindo no meio, com 2 botijão de leite ou lavagem para levar para os animais, e de repente a polícia prende, aplica uma multa maior do que o carro vale. Então no cidadão de bem pode fazer isso. Você tem sua CGzinha aí de 4 mil, 6 mil reais e você leva uma multa de repente de 6, 7,5, ultrapassando o valor. É um bom negócio para o Estado. Pega aquele veículo ali, leiloa, ganha dinheiro 2 vezes. Ganha na multa e ganha leiloando o negócio, e pode. E por que é que isso acontece? Justamente por isso. Eles perdem a fonte de renda e começam ali a explorar aqueles que ainda estão conseguindo pulsar, estão conseguindo ainda sobreviver. Falando sobre a numerologia, para quem chegou agora e puder entender, existe, meus irmãos, nos números, muito poder para quem acredita, tá certo? Muitas pessoas não acreditam, mas você já deve ter ouvido falar em 7 da sorte e etc. Por exemplo, daquelas máquinas caça-níqueis, né? Quando você consegue os números 777, você ganha um prêmio, né? Algumas dão um prêmio máximo da máquina. E toda vez que essas pessoas que acreditam nessa simbologia, nesse poder dos números, elas sempre repetem os números várias vezes. Então quando a gente vê assuntos relacionados a uma elite que vive nas sombras, grandes eventos, sempre tem a repetição de alguns números que é simbólicos para eles. Eu não vou entrar muito nessa parte, família, porque se o vídeo já saiu do ar justamente por causa disso, para a gente explicar, né? Infelizmente, se você começa a ir muito além, você já sabe, o vídeo sai. Então,
entenda que alguns números são repetidos porque se acredita que eles têm poder, têm força. E aí, quando está ligado aos planos dessa elite, eles sempre estão lá. E esse ano de 2023, nós vamos ver muita coisa, meus irmãos, porque matematicamente ele é um símbolo muito simbólico, como você viu aí na capa, né? Eu fiz questão de colocar aí para você poder entender que não é que a gente está forçando, os caras estão fazendo aí uma matemática em cima para forçar, não. Você pega os últimos 3 anos e você coloca eles um abaixo do outro e você vê claramente, ó. Se você somar todos os dois, dá 6, certo? Em 2 ocasiões, aí tem 2021, 2022, 2023. Você já tem 2 6 desses dois somados, não é? Ok? Você vê também que se você traçar uma linha, você consegue literalmente esse símbolo que você está vendo aí. E quando você soma o 1, o 2 e o 3, você tem o quê? 1 com 2, 3, 3 com 3, 6. Você tem 6, 6, 6. Para a maioria das pessoas isso aqui é bobagem, né? É uma simples coincidência, uma coisa que a gente fica vendo chifre em cabeça de cavalo. Mas para você que já despertou, que entende que isso aqui não é uma mera coincidência, né? O próprio Deus também, meu irmão, trabalha com isso aqui. Você vê a marca dele, né? Da presença dele, da ação dele nas pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. Na numerologia, os próprios ocultistas consideram Deus o número 10, né? A perfeição. E eles consideram que o que eles acreditam está acima disso, que seria o 11, né? O que está acima da perfeição. Você vê, por exemplo, ali no episódio de Noé, né, do dilúvio. Deus diz a Noé que passados 7 dias sobre a entrada de todas as arcas, choveria na terra durante 40 dias e 40 noites. Então, os números estão muito ligados à Bíblia. Esse número de 40 dias, 30 dias, 7 dias, né? Não é à toa que o próprio sistema usa isso, meus irmãos, para marcar as datas. Os 7 dias, né, da semana se refere a um fim de um período, de um pequeno ciclo. Os 30 dias a mesma coisa. Por mais que o sistema negue, a presença de Deus, meus irmãos, ela é muito forte. Não há como negar, simplesmente negar e querer apagar. Então é assim que acontece. E no geral, família, o que é que essa matemática representa para nós? Essa matemática representa que esse ano de 2023 será o ano onde se iniciará o governo dele, daqueles que muito conhecem como o anticristo. E eu não estou falando especificamente do Brasil. Davi, você está falando isso porque é o PT. Esquece isso, mesmo que fosse o Bolsonaro. Esse seria o ano, meus irmãos, independente de quem esteja lá, ainda mais estando um que concorda, mas independente de quem estiver lá, muitos dos nossos costumes, dos nossos ensinamentos, da nossa tradição, será radicalmente mudado por força de lei. Porque é aqui que se inicia, é nesse período que se inicia a era que nós conhecemos como o início das dores. Não é sendo pessimista, mas o que a gente observa nos últimos anos é que os problemas só têm se intensificado. E não é só no Brasil. Você olha as dívidas, os PIBs dos países, você só vê a dívida crescendo. E é óbvio que isso vai acontecer porque foi armado com um tipo de bomba. Uma bomba econômica. Todos os países devem, não conseguem pagar mais o juro, que é exorbitante, principalmente no caso do Brasil, que paga um dos mais altos do mundo. Então o que é que acontece? Você não consegue pagar os juros, você paga a amortização do juro. O juro continua lá, a dívida continua crescendo. A partir do momento que o próprio banco, que você paga, né, um pedaço dessa dívida com o seu PIB, Produto Interno Bruto, com o trabalho real, imposto em cima do povo gerado através de trabalho, de venda de produtos, de riqueza real, quando você paga esse dinheiro, os caras automaticamente criam mais dinheiro. Então os números que eles têm em conta é gigantesco, é muito maior do que o que é produzido real, o que o mundo pode gerar real. Daqui a pouco esses caras têm dinheiro para comprar o planeta inteiro, e com isso a situação só tende a piorar mesmo, o poder aquisitivo das pessoas só tende a diminuir. E aí, meus irmãos, meus queridos irmãos, as pessoas ficam como ratos, correndo de um lado para o outro, né? Uma hora bota a esquerda, aí não, foi péssimo, aí vamos voltar para a direita, bota a esquerda de novo e fica nessa. Você observa esse sistema, a mesma coisa no mundo inteiro. Veja lá nos Estados Unidos, quem é que estava governando? Era Donald Trump, que era o oposto de quem? De Barack Obama. Então as pessoas tentam um cara que é o oposto, não dá certo, aí volta para aquele outro, tenta voltar para aquele outro. Tentaram mais ou menos agora, que é o Joe Biden. Não é de direita de forma nenhuma, mas também não é aquela esquerda como o Obama. É o meio termo, já estão tentando o meio termo. Também não está dando certo, as dívidas só crescem. Porque a questão não é mais de um governo A ou B, família, a questão é essa.
é uma coisa feita de maneira internacional. Aí vem a pergunta, né, de quem chegou agora, mas se isso realmente é real, Davi, qual é a intenção dos caras de ter tanto dinheiro? Se os caras vão ter mais dinheiro do que a própria terra pode gerar, do que o valor da própria terra, por que é que eles continuam acumulando? Bom, isso é necessário, meus irmãos, para que eles possam dobrar, né, para que eles realizem o grande sonho deles, que é fazer a terra voltar àquela época da Babilônia. Aquilo ali era a era perfeita para eles, onde o ódio do bem imperava, né? A vontade deles era inquestionável. Aqueles reis, se você voltar a ler a Bíblia, Nabucodonosor, você vai ver que aqueles caras se achavam os próprios deuses, donos da razão. Era como ele dizia, e qualquer um que pensasse fora daquilo merecia tortura, merecia ser preso, caçado, exterminado literalmente. E você está vendo isso hoje. Não chegou ao ponto ainda de pegar as pessoas fisicamente, mas destroem a carreira da pessoa. Hoje você é processado, né, se você ofender alguma pessoa, porque dizem, olha, você pode causar transtornos psicológicos na pessoa, né? É isso que você vê aí. Você vê as plataformas mesmo com muito cuidado de censurar comentários, opiniões que possam ser ofensivas aos outros. O tempo todo você vê subir comentários. Basta você usar uma palavrinha um pouquinho a mais, que vocês mesmos já estão acostumados, nós estamos sendo treinados, né, a não se expressar assim através disso. Você vê que seu comentário some. Alguns até perguntam, Davi, pô mano, você tirou meu comentário? Não, irmão, nesse canal eu não coloquei um só filtro. Às vezes a minha própria resposta, principalmente quando eu sou um pouco mais rígido, a minha própria resposta, eu como dono do canal, porque não sou dono de nada, o dono é o YouTube, né? Mas eu como tenho, vamos dizer assim, um acesso maior ao canal, o meu próprio comentário dentro desse canal que supostamente é meu, ele some. Eles não permitem. Então é isso que acontece hoje em dia, a gente vai sendo treinado a se expressar da forma que eles querem. E a desculpa é essa, olha, você vai causar transtorno na pessoa, você vai ofender, a pessoa pode até, em um momento de surto, fazer alguma coisa contra ela mesma, então vamos evitar. As bandeiras sempre são lindas. Ao mesmo tempo você vê uma pessoa ser contra alguma coisa que o sistema quer implementar, a pessoa diz, não concordo com isso, eu respeito, mas eu não concordo. Pronto, já vão atrás de patrocinador, né? A gente falou do Vitor Belfort, lembra que a gente falou do caso de Vitor Belfort, né? O que é que aconteceu com ele? Resumindo aqui, a filha pequena dele foi com a esposa no banheiro e tinha um rapaz lá urinando. E quando ele foi reclamar, ele viu que era direito, né? Que aquilo ali foi institucionalizado. Ele não poderia reclamar. Então ele fez um vídeo reclamando para as pessoas se conscientizarem disso. O que é que o Slapchance fez? Foi lá, atrás dos patrocinadores dele, fez campanha de difamação, arrasaram com o cara para ele perder tudo que ele conquistou com trabalho e com esforço. Isso aconteceu com um jogador, também a gente viu isso aqui. É o verdadeiro ódio do bem. Isso está acontecendo com quem? Com quem pensa diferente, com quem tem outra opinião. Ao mesmo tempo que eles dizem que estão fazendo isso justamente para garantir esses direitos. Então, veja a contradição, meus irmãos. Mas ninguém liga para nada disso. Na verdade, quando some, né, um que dava uma opinião mais polêmica, as pessoas até dizem, mas ele falava muita bobagem. E aos poucos a gente vai vendo, cadê aquele cara, cadê aquele canal que eu gostava? E aquele outro? Sumindo um atrás do outro. É isso, família. Então eu acredito que esse é o ano que essas coisas agora vão realmente. Eu mostrei para vocês a proposta aí, né, que tá aí rolando. A família 2021, né, do novo século. E é uma coisa realmente, se você não assistiu esse vídeo, veja, meus irmãos. Você vai ver como é que as coisas estão indo pro papel. Certo? E quando vai pro papel, é a concretização de uma forma de um governo único e mundial. E o Lula fala o tempo todo isso, né, que é preciso respeitar os países se submeterem ao que é decidido lá fora e os países não terem mais como dizer não. O próprio Congresso, os próprios políticos eleitos ali pelo povo não poderem mais dizer, olha, isso é ruim para o nosso país, a gente não vai colocar. Não, tem que ser implementado sim, ou sofrerão as consequências. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião. Apesar, né, das notícias não serem nada boas, ainda assim a gente segue com fé e esperança e fazendo a nossa parte, né, família? Se o mundo não vai fazer, o problema é do mundo, não nosso. Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!